Hoje, é muito orgulho e muita honra para o Canal 14 e para o programa Visão Geral, que nós estamos recebendo aqui um casal de irmãos. E nós vamos falar um pouquinho do lançamento de um livro. Mas nós vamos permear o programa, porque nós hoje comemora-se o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o convidado, que é o engenheiro e vereador Lisier José Borges, tem um projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores. Eu vou perguntar para ele do que se trata. Primeiro, Lisier, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, uma honra para o Canal 14 e o programa Visão Geral. É da mesma forma, né? Para nós também é sempre um prazer estar aqui participando de um programa assim que prima, né, pelas coisas de Anápolis, e a gente faz parte desse contexto aí com algumas novidades. Então, por isso, para nós também é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, sem dúvida nenhuma. É a nossa honra também receber a irmã do Lisier, a Lindsay Borges, ela que é professora e que vai falar para nós hoje aqui sobre uma notícia diferente para a comunidade anapolina. É um prazer tê-la aqui, Lindsay. Também é um prazer muito grande para a gente, né, poder estar participando aqui do programa com essa notícia do lançamento do livro do nosso pai, José Borges, né? E aí daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho a respeito, né? Bom, hoje, Lisier José Borges, terceiro mandato, hoje de autoria sua, né, vereador? Você está instituindo, aliás, é um projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Você está de parabéns, viu, chefe? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é uma preocupação, digamos assim, mundial. Desde 2003 nós já temos aí o Estatuto do Idoso, né? Mas em 2006, porque isso não é uma questão municipal ou nacional, é uma questão mundial, né? Mundial. A violência contra o idoso é uma preocupação. Em 2006 foi instituído o Dia Mundial, né, da Violência, da prevenção, né, da violência contra o idoso. E a gente tem observado, depois que foi instituída aqui no nosso município também, a delegacia específica, né, especializada, né, nesse atendimento, nós temos aí a delegacia das mulheres, né, e também a delegacia da violência contra o idoso, né, da preocupação com a violência contra o idoso. Doutor Manuel Vanderick, é isso? Doutor Manuel Vanderick, eu falei com ele de manhã, né, sobre essa questão, né, que seria um prazer tê-lo conosco na Câmara Municipal também, falando desse assunto, porque ninguém mais balizado que ele vive o dia a dia disso. E a gente percebe, depois da instituição principalmente, a quantidade, né, de idosos violentados em todos os sentidos, né? Aquele que é negligenciado, que é pior, né? E é dentro de casa, são os filhos, são os netos, são as pessoas mais próximas que cometem todo tipo, toda ordem de violência contra o idoso, cerceando eles até o acesso ao próprio salário, ao próprio rendimento, que é para dar alguma dignidade, e a gente vê que fica muitas vezes à míngua, né, dentro do próprio lar. Isso aí é patrocinado pelos próprios filhos, né, pelos netos, enfim, aquelas pessoas que seriam, naquele momento que ele mais necessita, seriam as pessoas responsáveis para estar cuidando, né, para estar dando aquela... É exatamente o que eu falei, é dignidade, né, que carece, que merece por tanto tempo que lutou em prol da família e, de repente, é negligenciado totalmente e violentado. Então, é um trabalho que a gente tem que levar mais à frente e divulgar isso, fazer um trabalho de conscientização, desde da pré-escola, né, até as pessoas adultas, para que possam aí estar coibindo, né, na medida do possível, esse tipo de violência. Na medida do possível, não. Nós não deveríamos ter esse tipo de violência. Então, para ver se a gente erradica, se a gente elimina esse mal, né, que assola aí e silenciosamente muitos lares aí anapolinos e brasileiros e mundiais. O interessante, vereador, você foi muito explícito na sua colocação, mas, lamentavelmente, ainda existem alguns indivíduos que acabam explorando esse cidadão no final da sua vida. Quando ele mais precisaria de carinho, de amparo, eles roubam, eu não ia falar isso não, mas eles roubam a aposentadoria do cidadãozinho lá, do idoso, até para comprar droga, né, vereador? Sim, sem dúvida. Olha, Augusto, nós temos aqui, em média, imagine só, 10 denúncias diárias.
as que são denunciadas. Agora, Que imagina as absurdo, que não são hein? denunciadas. 10 denunciadas. Se você pensar isso aí em termos de um ano, são mais de 3 mil pessoas negligenciadas, pessoas que estão ali à mercê, né, de alguns algozes que deveriam, como o senhor falou, deveria estar cuidando, né, e na realidade estão violentando aqueles idosos. Então é uma coisa grandiosa e nós precisamos muito disso aí, nós precisamos de estar conscientizando as pessoas e sempre que possível, sempre que evidenciar, denunciar. Só quero repetir aqui para o nosso telespectador a preocupação, e agora mesmo o telespectador vai ver a preocupação que o Lisier, como vereador, está fazendo na tentativa de amparar. Não é tentativa, não, ele vai amparar, sim, um idoso. Então ele está lançando, no dia de hoje, na Câmara Municipal, um projeto de lei de sua autoria, volto a repetir, que é a conscientização da violência contra a pessoa idosa. Eu tenho certeza que a aprovação é inconteste, né, vereador? Sim, deverá ser. Apesar que houve algumas controvérsias, mas por isso o projeto atrasou um pouco, já era para estar sendo hoje, digamos aí, tendo a autorização do prefeito, porque é uma questão que passa também pelo prefeito, pela sanção do prefeito, já deveríamos estar aí hoje fazendo as atividades que o projeto prevê. Mas em breve estaremos trabalhando isso aí e conscientizando a população de uma maneira geral, não temos dúvida disso. Eu entendo que a grande maioria dos vereadores, como também o chefe do executivo, serão idosos amanhã, né, vereador? Se Deus quiser, todos nós, né? Dizem que a vida, né, é justamente isso aí. O começo e o fim, nós carecemos muito do amparo, né? Desde que esse ano. Então, a gente tem que aproveitar o meio e conscientizar também quem está aí no meio da trajetória, para que, olha, novamente, repita a palavra, é dignidade a essas pessoas aí que tanto carecem. Bom, o vereador Lisier José Borges, se você quiser, não vou ter uma fala de política, mas hoje nós vamos falar de um cidadão aqui chamado José Borges. Não sei se você conhece, a Lindsay Borges também conhece, né? Que é o lançamento dessa preciosidade aqui, ó. Eu estava dando uma folhada rapidamente aqui, e a história, graças a Deus, é o título, graças a Deus e aos amigos meus, Memórias de um Vicentino. Lindsay, uma das mentoras do livro, intelectual mentora do livro, e eu estava olhando aqui, Lindsay, seu pai era católico fervoroso, né? Sim, esse título aí fala bem, né, do centro, né, da vida dele. Ele é bastante conhecido, né, como uma pessoa caridosa, né, que faz esse trabalho, que é a forma dele expressar o amor que ele tem pelas pessoas, né, e uma religiosidade muito grande. Então essa característica dele, ela acaba atravessando, né, todos os outros aspectos da vida dele. Ele fez uma série de coisas, como pode se ver pelo livro, né, ele tem uma trajetória de vida muito rica, mas essa característica, né, de querer fazer o bem, de ajudar, e a religiosidade atravessa todas essas perspectivas, né? E aqui na orelha do livro, quando nós chamamos aqui, né, tem uma biografia longa das atividades do senhor José Borges. Quer dizer, encontro conjugal, curso de noivos, curso de pais e padrinhos, treinamento e liderança cristã, ajudou a fundar a comunidade eclesiais de base e por aí afora. Agora, o que me chama a atenção aqui, entre esses grandes trabalhos que eu sou José Borges, que é pai do vereador Lisier José Borges e da professora Lindsay Borges. O que me chama a atenção aqui, Lindsay, é o seguinte, é interessante, né? Durante vários anos, ele prestou serviço no leprosário de Anápolis. Sim, isso. Quer dizer, chama a atenção. Esse trabalho que ele fez tem uma questão até importante da gente colocar. Ele conta que, no início, quando ele começou a prestar serviço no leprosário, ele usava os paramentos como era indicado, né? Só que as pessoas, ele percebeu que os atendidos não se sentiam muito bem com aquilo, né? Sentiam assim, né, o medo, o distanciamento das pessoas, e ele retirou, ele parou de usar os equipamentos.
ele passou a atender os rancenianos, né, os leprosos, sem qualquer equipamento. Toda a vida, ele passou a trabalhar diretamente com ele. Não sei se ele Que coisa, é uma relação de igual para igual, enfrentando aquela doença, né, vereador? Exatamente. Só sobre esse aspecto aí, isso aí dá para entender muito bem como é a personalidade do Zé Borges, né? Aquela pessoa que faz aquela introspecção com o seu paciente. E duas coisas, isso aí aconteceu realmente, hoje a gente não acha isso aí conveniente, correto, tanto é que hoje, com todos os cuidados, com toda a medicação, até o próprio ranceniano, ele já não tem mais, assim, já não evolui a doença, já existe os tratamentos. Daquela época ainda era mais complicado. Mas hoje você vai a um dentista, você vê que ele usa todo o paramento, principalmente máscara e luva, né, e toda a indumentária necessária, e ninguém critica, né, mas o Zé Borges era isso aí. E é bom salientar que esse serviço não tinha qualquer tipo de remuneração. É verdade, voluntário. Era exclusivamente era voluntário. Ele fazia porque sabia que as pessoas precisavam, e era isso, estava no íntimo dele, era a natureza dele, sempre, durante o livro, aí, durante o que vai ser falado sobre o livro, aí, a gente vai citar um pouquinho mais dessas questões do Zé Borges, essa questão de estar aí fazendo a caridade, fazendo o bem para as pessoas, e olha, sem cobrar nada, sem estar sempre atento às necessidades, sem buscar nada de volta. Então, interessante que a gente pode ver aqui do Sr. José Borges essa trajetória de humanismo. Por exemplo, em 1991 ele foi eleito presidente do Asilo São Vicente de Paulo. E em 97 ele foi reeleito, permanecendo na função durante 10 anos. Quer dizer, é bom ter um pai assim, né? Talvez o Lisier possa falar mais um pouco a respeito disso, porque hoje o Lisier faz parte. Que, aliás, o Lisier se tornou vicentino, né? Também. E hoje... Influência do pai. Sim, pode falar mais sobre isso. E hoje ele faz parte, né, da administração do asilo, né? Olha que interessante. Quer dizer que hoje o vereador Lisier José Borges, acompanhando a lição do pai, certamente, né? Hoje você faz parte da administração do asilo. Hoje eu participo como conselheiro, né? Isso é interessante citar, porque as pessoas, vicentinos são pessoas simples, né? Tem alguns vicentinos que falam assim, são gente pobre ajudando o pobre, né? E quando a gente chega numa situação dessa, digamos assim, entre aspas, a gente é bastante explorado, né? Então, quer dizer, quem tem algum discernimento sempre é usado, né, para estar dirigindo, para estar auxiliando na administração. E nós fizemos isso durante muitos anos, participando como conselheiro do próprio asilo e das outras instituições. Fui presidente aqui do centro comunitário, onde a gente tem lá uma vila para idosos e uma creche para as crianças carentes. Nós reservamos, os vicentinos reservam o direito, a gente poderia conveniar a creche com a prefeitura, né, simplesmente passar a administração para a prefeitura, porque nós temos uma estrutura muito boa, mas os vicentinos não abrem mão de poder selecionar os seus clientes, os seus assistidos. Selecionar naquela leitura reversa, né? Nós vamos lá saber se a mãe trabalha, se a mãe é carente, se a família é carente, para depois conceder uma vaga, uma creche que precisa da comunidade ir lá e conhecer e ver que espetáculo que é a nossa creche em termos de estrutura física hoje. Então, nós temos uma creche maravilhosa, né? E eu fui, assim, talvez o mentor desse crescimento da creche, né? Na época, como administrador, a gente conseguiu fazer um plus. A prefeitura pretendeu encampá-la, mas nós, por esse motivo, né, por ter a prerrogativa de estar escolhendo aquelas pessoas que realmente carecem, né, como clientes nossos, como assistidos nossos, a gente fala assistidos, né, como assistido nosso, aquelas pessoas que realmente necessitam. Mães que trabalham, a mãe tem que estar trabalhando, e a família tem que ser carente, né? Então não é para qualquer um. Inclusive um colega do senhor, um repórter, foi fazer uma entrevista lá, eu achei interessante, um dos nossos diretores da época, simplesmente falou o seguinte, o repórter viu, morava ali na região, falou, rapaz, eu gostaria de uma creche, de uma vaga aqui nessa creche. Aí o diretor chegou, né, e o administrador falou, escolhe um desses aí. Ele falou, escolhe para quê?
eu vou ter que tirar um para colocar o seu. Aí ele, Poxa vida, aí hein? ele falou, mas como? Não, está lotado, super lotado a creche. Né? E são essas pessoas carentes. Agora você escolhe um desses aí que a gente vai retirar e colocar o seu aqui. Isso falou, obviamente, em tom de brincadeira, mas para conscientizar Sem aquela dúvida. pessoa. E a pessoa falou, não, mas você está brincando, é isso mesmo? Então é assim que as coisas funcionam? E ele falou, não, de forma alguma, a gente tem outros recursos, né? Então, mas é assim, nossa creche é isso aí, e é nessa atividade que o Zé Borges trabalhou também durante muitos anos. Só um comentário rápido. Pois não, Ele por trabalha favor. no asilo desde a transferência, que o asilo era ali na Avenida Goiás, em frente ao Colégio Santana, né, onde hoje é a escola Normal. E ele trabalhou desde essa época da transferência, ele ajudou, e na época que ele foi presidente, ele inaugurou uma ala. Então, assim, ele era, né, como uma pessoa muito respeitada, tinha muito, né, conseguia conquistar muitas coisas e teve, né, uma administração muito, né, que foi marcante. O interessante é que se a gente acompanhar aqui no livro, quem tiver a oportunidade, riquíssimo em detalhes, e agora mesmo eu separei 3 partes aqui, só para a gente fazer um breve comentário, mas a gente pode ver que a carreira do Sr. Zé Borges, o altruísmo do Sr. José Borges, fez com que ele acabasse também, em 1989, de tanta insistência dos seus amigos, dos seus companheiros, ele acaba se tornando vereador em Anápolis, o Lindsay e Lisieux, né? Naquela ocasião, foi interessante que foi de uma maneira geral, foi uma surpresa muito grande. Talvez não para os amigos, talvez não para a igreja, mas foi uma surpresa muito grande que o Zé Borges, né, meu pai, quando iniciou-se a apuração, ele disparou na frente e praticamente assim, sem reconhecimento no meio político naquela época. Né? Então, todo mundo ficou admirado. Né? Ele se projetou e foi, mas depois ele acabou não terminando em primeiro lugar, porque ele alguns vereadores tinham alguns redutos muito fortes fora da cidade, né? E acabou superando a votação extraordinária que o Zé Borges teve já na primeira eleição. Ou seja, aquela eleição feita boca a boca entre os amigos. Aliás, os amigos fizeram muito mais campanha do que ele próprio. Né? Então, o resultado foi espetacular. Então, tudo isso está, de certa forma, registrado no livro. Mas eu gostaria de salientar, esse livro foi partiu da cobrança dos amigos. Além da religiosidade, o Zé Borges tem uma questão, além de tudo isso, a questão vicentina, a questão da caridade, ele tem uma preocupação muito grande com a amizade. Ele passava o tempo todo dele, ele dizia, e eu tive a oportunidade de comprovar isso, sem entender muito a época, eu deveria ter uns 10 anos, quando meu pai me levou para uma das viagens dele, ele era dentista itinerante, dentista prático itinerante. Ele trabalhava nas cidades pequenas. Pois né? deixa eu só contar a página 64 aqui, não vamos falar disso. Você está selecionando aí, está achando algumas pérolas. Exatamente. Pode continuar, Paulo Vereador, desculpa. Então, você percebia que, eu vou te contar, assim, uma das questões, alguns amigos dele, é que cobrou, não é isso, Lindsay? Depois eu pode até me desmentir, mas os amigos que cobravam esse compêndio, né? Colocar, registrar essa questão. Porque saíam com ele, ficavam admirados, ficavam assim, não acreditavam no que acontecia, aonde ele chegava, né? Até um grande amigo dele, chegou a ser deputado com a ajuda dele também, passeando com ele ou andando com ele, fazendo campanha com ele, percebia a grandiosidade, né, a preciosidade que era o relacionamento dele. E a gente entendia isso. Eu estive uma vez, ele me levou durante as minhas férias, né, não era muito oportuno, mas durante minhas férias eu fui para Santa Rosa com ele. Isso, digamos aí, há 50 anos atrás. Né, 50 anos atrás nós fomos para Santa Rosa. Santa Rosa era diminuto. Ele fazia, Augusto, ele trabalhava apenas à quarta-feira com fins pecuniários. É o que ele diz e é o que a gente constatava. Na quarta-feira, ele convocava o comerciante, os fazendeiros, todos iam ao consultório e ele tratava daquelas pessoas. Os outros dias, como diz ele, era para fazer caridade e fazer amizade. Ia conhecer a região, ia tratar daquelas pessoas carentes, sem cobrar nada, muitas vezes até pagando do próprio bolso, que na maioria era dentaduras, essas coisas, e ele patrocinava isso.
E eu estive com ele, a gente não entendia. Quando é um belo dia lá, chega os figurões da cidade para tratar, bater papo, conversar com ele. E uma outra situação que não está no livro, mas que é curioso e que desperta essa questão e que confirma essa questão. Nós uma vez fizemos uma epopeia, vamos dizer assim, uma viagem, olha só, de Ouro Verde até Goiás Velho. Turismo, né? É carroceria de caminhão, nós saímos do Ouro Verde, uma carroceria de caminhão com a família. Eu acho que a minha mãe devia dar na cabine, né? Mas o restante da tropa, todo na carroceria do caminhão. Época boa. E levamos cerca de 12 horas para fazer esse trajeto. Meu Imagina, Deus hoje do você vai em céu. Goiás Velho, resolve seus negócios, volta ainda, né? Sem problema. Mas naquela época nós saímos, passamos o dia inteiro na estrada. Parou-se lá no meio do caminho para se fazer um almoço, né? Na beirada de um córrego, né? Parou o caminhão ali, imagina, 60, 50 anos atrás. E aí, meu pai, eu me lembro dele assim, ele olhou para um lado, para o outro e entrou, né, num trieiro lá, de repente volta com várias pessoas, com todo tipo de quitanda, de ovos, queijos e etc. Assim, da maior alegria. Quer dizer, do nada, parou-se num local ermo, aparentemente, e de repente meu pai conhecia todo mundo ali em volta, e de repente estava um monte de gente lá confraternizando conosco. Por isso a viagem demorou um pouco mais também. Mas isso aí mostra, né, como era a vida do Zé Borges, né? E está muito descrito nesse livro aí. Ele fala que ele gosta de colecionar amigos. E no livro mesmo ele cita uma Sara Bronzino que fala: se você não caminhar, né, ao encontro dos seus amigos, aquele caminho cria mato. Então você tem que estar sempre caminhando. E aqui na cidade, todo mundo dava notícia dele, né, em todo lugar. Fala, gente, é incrível, onde eu estou, eu encontro o Zé Borges. Porque ele fazia o percurso de visitar os amigos, de cultivar as amizades, né? Faz e fez, né? Agora ele está mais quietinho, né, nesse período da pandemia, mas, né, sempre cultivou essas amizades, né? É interessante, Lindsay, se a gente puder fazer uma observação, olha que os caminhos estão cheios de mato por aí. Quer dizer, aquela amizade da vereadora está acabando. Interessante que eu estava lendo aqui o livro, ó, rico em detalhe, mas rico mesmo. E eu separei aqui, não sei se a câmera dá para pegar, mas não vou comentar isso aqui, depois eu vou para a página 106, 107. Aqui tem um aviso lá para a cidade de Anicuns. Olha aqui, dizendo aqui que ele é dentista e que estaria trabalhando a partir nas quartas-feiras aqui, me parece. Então está aqui José Borges, dentista, dizendo que iria atender na cidade de Anicuns, rapaz. Olha que interessante, né? Muito interessante isso aqui, ó. Então, eu não sei se você gostaria que a gente comentasse no início, porque ele chegou a ser gráfico, trabalhou no jornal. Ah, né? Sim. Eu vi aqui, ó. A Frente Popular, ó. Não é isso? Sim. Então, ele, com 10 anos de idade, ele entrou no jornal, se encantou, porque era ao lado da casa de uns tios meus que ele foi visitar, né? Se encantou e passou a ficar naquele jornal. Ele cresceu dentro do jornal com intelectuais, lendo muito, né? E se tornou gráfico e editou livros. Ele editou o livro do Paulo Nunes. E esse conhecimento dele, né, de comunicação foi que ele, né, levou para divulgar o trabalho dele como dentista. Então, dessa experiência que ele teve, né, que ele ficou vários anos lá no jornal né, e aprendeu a lidar com a comunicação, né? Ele lia muito, escrevia também, né? A gente vê pela escrita do livro, né, que ele tem essa capacidade, né, de se expressar, né, escrito, que vem dessa época do jornal, que ele já escrevia também. Interessante que a gente vendo aqui, eu ia perguntar a você, folheando o livro aqui, sabe, produção? Sabe? Folheando o livro. Interessante que a gente pode dizer que o Sr. Zé Borges foi um desbravador. E aqui, rapaz, olha aqui, ó. Olha que interessante. Unidade Móvel Odontológica do Ministério da Agricultura. Quer dizer, um livro riquíssimo nessa detalhes, questão do Ministério é interessante. Pensa como. Vê como é a vida do Zé Borges. Ele é dentista prático e foi servidor público. Pois é. É uma coisa interessante. Não sei se você quer comentar alguma coisa. E aquilo que o vereador... Eu estou bagunçando o som aí, né? Aquilo que o vereador falou aqui agora mesmo, que ele vivia também
com aquelas pessoas humildes, mas não deixava de estar no meio político. Por exemplo, aqui, ó, junto com o então governador Otávio Lage e sua esposa Marilda. Olha, quem tiver a oportunidade, como é que vai ser? Vai ser vendido esse livro, né? Aí a Lindsay pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas nesse primeiro momento a gente tem ofertado, né, para os amigos, né, para aquelas pessoas que muitas vezes estão participando do livro também, e para a imprensa de uma maneira geral, né? Então isso está sendo feito dessa forma. Posteriormente, há algumas sugestões, alguns parentes mesmo solicitaram, né? Fala aí, a gente vai comprar para poder distribuir na família e tal. Então, é uma boa ideia, porque é um livro riquíssimo de detalhes aqui, de passagens. É interessante, muito interessante. E aqui, ó, no final não. Numa das partes aqui, parece que a direção já me fez um sinal ali, diretor, é verdade? É? Oh, meu Deus. Então aqui, ó, em 2009 foi contemplado pela Prefeitura de Anápolis com a Comenda Gomes de Souza Ramos. E depois, agora, em 2018, recebeu da Câmara Municipal de Anápolis o certificado da vereadora Vilma Rodrigues, conferido a pessoas que desenvolvem ações de cuidado, defesa e proteção aos idosos em Anápolis. Ele recebeu as comendas mais importantes, né? Da Câmara de Anápolis, da Prefeitura de Anápolis e da Assembleia Legislativa também. No final de 2019, ele recebeu lá em Goiânia. Eu tive o prazer e a honra de entrevistá-lo aqui uma vez, né, tem mais ou menos uns 8 meses. Tem um pouquinho mais. Tem um pouco mais. Nós estávamos, justamente, foi no dia da Cidadão Anapolino. Nós tivemos aqui para falar um pouco, né, sobre a trajetória dele também. Assim, tudo é reconhecimento. Ele foi vereador também por 3 mandatos. Tá aqui. E até por coerência, né, assim, não é aquela pessoa que muda de partido por questões, digamos assim, de momento, né? Então, ele perdeu 2 eleições entre os 4 mais votados da cidade. Teve coisa, assim, um número de votos espetacular, e depois resolveu ele próprio, né? Falou, não é mais para mim, é para vocês isso aí. Eu já dei a minha contribuição, né? Então, hoje, aliás, a última oportunidade que ele teria, né, acabou saindo do pleito, não quis mais se candidatar. Mas o livro é muito interessante, além de toda essa trajetória, ver justamente a questão da busca sempre da amizade. E ele sempre, hoje, o próprio Henrique Santilo tinha ele como um grande amigo, o próprio Marconi, quando está transitando por Anápolis, sempre procura o Zé Borges para estar conversando, para estar falando, para estar mostrando alguns pontos aí, políticos e também de amizade dentro da cidade. Então, ele é tudo isso aí, desde daquela pessoa mais carente, né, transita muito bem, transita aí com tranquilidade em todas as hostes aí. Bom, o vereador José Borges e a Lindsay Borges são filhos do José Borges. Em nome do publicitário, diretor do Canal 14 e da nossa jornalista Eliane Rodrigues, eu quero agradecer pela exclusividade de nós estarmos fazendo aqui, ó, o lançamento dessa raridade aqui, sabe? Quem é que ajudou a escrever o livro? Foi você? Ou... Não, ele escreveu de próprio punho. É uma transcrição, são memórias dele. Que isso? Né, que ele sentou e que escreveu. Isso? Totalmente dele, a gente só separou os capítulos, né? Desculpa. A gente só separou os capítulos para ele, né? Mas ele que escreveu de próprio punho, né? Do começo ao fim. É um livro de memórias. Então, ele fala de toda a trajetória dele e, assim, em alguns momentos, quando ele encontra um personagem importante, né, ele vai, discorre sobre aquele personagem, volta e retoma o caminho dele. Então, quem, né, lê todo vai, assim, conhecer muito, né, do que ele vivenciou. Muito bom. Mas, Zé Augusto, mas dá mérito a quem direito. A Lindsay, realmente, que o auxiliou na cronologia, ela não digamos, quis dizer, colocar isso assim. Porque as questões de Zé Borges, e falar assim, só concluindo aí também, como que as coisas aconteceram, como que os amigos viram essa necessidade.
Aos domingos, né, a gente costuma reunir praticamente toda a família, a não ser aqueles que não possam estar presentes, principalmente os filhos, e a gente ficava ali deliciando com as histórias dele. Mas para nós aquilo era quase que natural, a gente já estava acostumado com aquele tipo de atividade dele, né? Mas os amigos externos não, né? A gente convivia com aquilo, os amigos externos, amigos do dia a dia dele, quando se deparava com esse tipo de atividade, onde ele estava ali contando seus causos e seus casos, não é causos, porque são história, contando a história da vida dele, ficavam admirados e cobrava da gente. E a Lindsay o auxiliou aí fortemente na composição. Parabéns! Dando cronologia, parabéns. Dando ordem, né? Porque parabéns. Realmente toda é uma autobiografia, digamos assim, é verdade. Né? Com auxílio muito importante da Lindsay, né? Que é professora sem da dúvida, área. É da área. Só me permitam fazer uma pequena recomendação aos viciados de plantão da internet, do WhatsApp. Deixa um pouquinho de lado aí, faço uma leitura aqui, que vocês irão ver que na internet não tem isso aqui não. Tá? Riquíssimo esse livro. É um presente para quem gosta de uma boa leitura aqui, não só em Anápolis. Lisier José Borges e Lindsay Borges. Infelizmente, rapaz, quando o programa é bom, voa, né? No programa, quando vocês conseguem fazer um programa maravilhoso igual esse, a nossa produção ali já repetiu o sinal, inclusive. Eu quero te agradecer, o Lisier José Borges, pela sua presença aqui hoje no lançamento com exclusividade oficial do livro do senhor José Borges, que é seu pai e pai também, lógico, da Lindsay Borges. Muito obrigado, vereador. Nós que agradecemos essa oportunidade. E para nós também é uma honra. O Zé Borges, entre outras conquistas, ele fez 70 anos de casado, agora recentemente. Que maravilha, hein? Ele tem apenas 88 anos, se comparado com 70 anos de casado, ou seja, casou com 18 anos, né? E comemorou aí seus 70 anos agora recentemente. Então, para nós, é uma gratificação, né? A gente ter essa oportunidade aqui de estar divulgando a vida dele, porque ele viveu em prol de Anápolis, em prol dos amigos. Nada mais interessante do que a gente estar colocando isso para que as pessoas que não convivem diretamente com ele saibam dessa trajetória de amizade, de amor, de carinho, de caridade, de introspecção com aquelas pessoas que carecem, que necessitam, que necessitaram da ajuda dele. É curioso, lê aí que você vai ver tanta coisa interessante. E hoje, como a Lindsay falou, a gente anda pela cidade e vira e mexe, pessoas falam assim, olha, seu pai me ajudou. Hoje são pessoas até com a vida organizada financeiramente. Seu pai me levava cesta lá, levava cesta para nós. Era uma coisa assim maravilhosa e importantíssima. Mas são pessoas hoje que estão até, digamos assim, bem relativamente, né, financeiramente, mas que passaram pelas mãos do Zé Borges. É uma coisa maravilhosa a vida dele. Então, para nós, é muito gratificante também estar podendo colocar isso aí para o público em geral. O interessante, vereador, que nós, a produção, inclusive, o seu pai, lógico, nós somos da época em que casamento era entre homem e mulher, né? E era para toda a vida, né? Era para toda a vida. Era para toda a vida. Lindsay, muito obrigado, Lindsay. Então, obrigado pela oportunidade. Por essa honra que você deu ao Canal 14. A gente é que agradece o programa Visão Geral. Do lançamento, né, do livro, da apresentação. A gente espera que quem tiver a oportunidade de dar uma olhada no livro goste, né? Porque o Lisier fez esse comentário, mas o livro é integralmente, né, do José Borges, ele está se colocando, então quem lê vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele. Sem dúvida. Ao nosso telespectador também, a nossa honra em tê-los aqui hoje, atropelei meio no final aqui o Lisier José Borges e a Lindsay. Ao nosso telespectador, nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade.